Oi pessoal, vamos fazer a receita da pasta americana. Essa é a pasta americana que eu uso há 15 anos, tá? Eu utilizo ela para tudo, para fazer modelagem, para fazer florzinhas simples. Eu aprendi, vi uma receita certa vez numa revistinha, essas revistinhas bem pequenininhas que vendem em bancas, e fui adaptando ao meu gosto, ao ponto que eu achava mais fácil para trabalhar e de acordo com a minha necessidade, tá? No decorrer dos vídeos eu vou falando sobre isso para vocês, né, dos outros vídeos, dos bolos, das decorações, mas essa é a receita, assiste até o final, porque é importante saber o ponto, né, correto da pasta, a hora de parar de adicionar açúcar, sovar a pasta bem. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder com todo carinho, e vamos à receita. Essa receita é uma receita bem grande, tá, pessoal? Mas você pode fazer a metade dela. Tem aqui no perfil, né, a receita da metade. Gelatina sem sabor, gordura vegetal, açúcar para glacê ou açúcar impalpável, ou glaçúcar da União, CMC, glucose e essência, tá? Eu vou utilizar, né, para essa receita, né, os 24 gramas de gelatina sem sabor. Vou colocar para hidratar, 50 ml de água por 10, 15 minutinhos. E aí eu começo a peneirar o açúcar enquanto tá hidratando. Eu não peneiro o açúcar todo, tá, pessoal? Para início, eu peneiro um pacotezinho e meio, tá? E deixo os demais lá. Você pode peneirar tudo numa vasilha, mas não pode acrescentar de uma vez. Se você fizer isso, vai virar uma farofa só, não vai virar uma pasta, tá? E aí, em banho-maria, pode ser no micro-ondas, tá? Só que tem que ter cuidado, porque a gelatina ela não pode aquecer demais. E aí, eu coloco a gelatina, tá vendo? O fogo tá desligado. Ferveu, desligou, coloca a gelatina. Espera um minutinho, acrescento as 2 colheres de glucose, bem cheia, tá? Porque eu gosto da receita bem grande, já que eu uso muito, né? E aí, espero, tipo, 2 minutinhos, que a glucose demora um pouco mais para dissolver. E aí, coloquei 2 colheres de gordura vegetal. Dissolveu, acrescentei 1 colher de essência, porque essa minha essência ela é bem forte. Você pode utilizar a essência que você quiser, tá? Pode comprar aquelas pequenininhas, ela só precisa ser incolor, ela não pode ter cor. E aí, usa a da tua preferência, tá? Utiliza 2 colheres. Eu tô utilizando um pouquinho mais de uma, porque essa minha é bem forte. É aquela que o pessoal faz sorvete, sabe? Aquela que tem um cheirinho bem forte. E o sabor também, sabor de sorvete, de chiclete. E aí, eu coloco, né, a mistura no açúcar e vou mexendo, incorporando aos pouquinhos, peneiro. Vou misturando até conseguir misturar. Essa receita ela vai render 2,5 kg de pasta. Eu cubro aqueles bolos de 2 andares que eu sempre posto aqui no perfil, tá? Eu cubro, faço as decorações todinha e sobra, tá? Então é uma quantidade bem grande de pasta. Sim, fazer pasta dá muito trabalho mesmo. Porém, morando na menor cidade do estado de Pernambuco, vendendo os preços um pouquinho não, bastante abaixo das cidades maiores, eu preciso economizar, tá? E então eu prefiro fazer minha pasta, porque eu também faço no ponto que eu prefiro, que eu gosto de trabalhar. Enfim, eu prefiro realmente fazer. Depois que a mistura já tá mais pesada, que eu não tô conseguindo mais mexer, né? Eu coloco na bancada. Nesse processo você vai precisar lavar as mãos várias vezes, né? Sempre que a minha mão tá grudando, eu vou e lavo, tá vendo aí, ó? Vou já lavar, tá vendo? Porque é mais fácil você sentir o ponto da pasta. E aí, pessoal, nesse momento aí você vai acrescentando o açúcar aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos mesmo. Eu já acrescentei quase os 4 pacotes, né? Que são 2 quilos. Aí, quando você vê, eu vejo que tá perto de terminar, né? Já tá na metade do 4º pacote, eu começo acrescentando com cuidado, bem pouquinho, sovo bem, tá? Tem que acrescentar açúcar, porque senão a pasta vai grudar. E aí, quando você vê que a pasta não tá mais grudando, é importante ir acrescentando aos pouquinhos. E é importante sovar. Ela precisa dessa sova para ficar com bastante elasticidade. Eu não falei de CMC, pessoal, mas CMC ele pode ser colocado em qualquer momento. Eu coloco ali quando tô mexendo no recipiente, né? E eu coloco 1 colher de sobremesa. Mas o CMC ele pode ser colocado nesse momento, ele pode ser colocado na hora de usar. Quando eu vou fazer modelagens, eu sempre utilizo. Tá vendo? Não tá grudando nas mãos, não tá grudando na bancada, mas ela ainda tá um pouquinho mole. Porém, quando ela esfriar e ela descansar, ela vai ficar mais durinha, tá? Tá vendo? Então, é o ponto correto. A pasta você precisa fazer, ela precisa descansar um pouquinho, tá? Pelo menos algumas horas. Senão ela vai ficar com um ponto super estranho. Coloca no saquinho, fecha e guarda em recipiente tampado. Olha o que sobrou, né, dos 2 quilos de açúcar. Então, foram praticamente os 2 quilos de açúcar. Depois que ela esfria, essa é uma pasta da semana passada, da quinta-feira da semana passada. Ela vai ficar assim, ó, dura, tá vendo? Você vai, eita, a pasta não deu certo.
Ela deu certo, viu, pessoal? Sova a pasta que ela volta a ter a mesma elasticidade. Se você não usar tudo, você pode guardar no refrigerador. Eu acredito que até por um mês ela fica até mais de um mês, né? Mas eu nunca guardo, porque eu uso toda semana. Toda semana eu faço bolo e eu já faço sempre a quantidade que dá pra semana, tá? Com o tempo a gente aprende a calcular isso facilmente. Faz sem medo, tá? Faz para teste. Sai bem mais barato, principalmente para mim que uso bastante e gosto da pasta um pouquinho mais durinha, né? Quando eu quero ela mais elástica, eu faço, né? Mais elástica. A gente vai adaptando ao nosso gosto. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com todo carinho.